Ok, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma quarta-feira, culto de oração. Estamos juntos mais uma vez. Começamos uma nova série, a série Palavras de Vida. Essa série é muito especial, porque as palavras de vida só saem dos lábios do Senhor, só saem da sua palavra, né? E então nossa nova série de 4 temas também vão estar sendo centralizados na palavra de Deus. Essa série vai ser composta de parábolas de Jesus, tá certo? Em cada um dos temas vamos falar e extrair lições que são de fato palavras de vida, né? Que brotam dos lábios do Senhor, e nós queremos extrair todas essas lições, ou pelo menos algumas delas, né? Algumas dessas lições para o nosso dia a dia, né? Feche seus olhos aí agora, como você está, e vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez. Estamos conectados aqui pela internet, no Facebook. O Senhor pode encontrar as suas maneiras que o Senhor escolhe para alcançar o nosso coração. E nessa hora, Deus, em que iremos abrir a Tua Palavra diante dessa câmera, que as ondas da internet levem a Tua Palavra em cada coração, e todos nós, nessa noite, juntos aqui, possamos ser impactados pelas Tuas verdades, e essas verdades transformem o nosso viver e dê cada dia mais um sentido mais amplo da nossa experiência contigo. São as bênçãos que oramos nessa noite, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos abrir agora a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Vamos abrir no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus. Vamos ler o capítulo 13, Mateus 13. Primeira palavra, né, de vida que o Senhor quer nos entregar nessa noite está no versículo 31, Mateus 13, 31 e 32. Ok, na minha versão aqui diz assim: outra parábola, palavras de vida, né? Outra parábola lhes propôs dizendo, Jesus propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o grão de mostarda, o qual na verdade é a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Jesus, ele é um especialista em contar parábolas. Grandes parte das verdades celestiais que Jesus transmitiu ao seu povo, ele transmitia ali aos discípulos. Mas enquanto ele falava aos discípulos, ele falava a todas as gerações, em todos os tempos. E fala a nós também. E ele falou de maneira muito especial através das parábolas. As parábolas de Jesus, que eram histórias que ele contava, histórias do cotidiano. Ele falava de coisas conhecidas para representar, para ilustrar as coisas que as pessoas nem conseguiam imaginar. Então a ideia de falar por parábolas era para tornar o ensino mais fácil, né, mais compreensivo, mas também para ficar impressivo na mente das pessoas. Quando aqueles homens que ouviram Jesus falar sobre o semeador, e eles viam alguém semeando, as lições voltavam-lhes à mente, né? Então Jesus foi especialista nisso. E ao contar esta parábola, eu queria dizer para vocês como é que era o contexto daquela época, né? Aquele povo estava escravizado, e desde que aquele povo se afastou de Deus, o povo de Israel se afastou de Deus. E no momento que ele se afasta de Deus, ele perde toda a proteção de Deus. Algumas vezes nós dizemos assim, às vezes nós falhamos com Deus, aí Deus pesa a mão, né? E Deus pesou a mão sobre ele. Você deve ter ouvido alguém dizer isso. E Deus pesou a mão. Eu penso diferente. Eu já pensei também assim, que Deus pesa a mão. Depois, compreendendo um pouquinho mais o caráter desse Deus maravilhoso, esse Deus de amor, hoje eu entendo que Deus não pesa a mão. Quando nós vacilamos, quando nós falhamos com Deus, Ele não pesa a mão sobre nós. Sabe o que Ele faz? Ele tira a mão. Percebeu? Não é que Deus pesa a mão,
a mão de Deus parece se afastar. Nós vamos nos soltando da mão dele, a mão dele vai ficando cada vez mais longe, nós ficamos à mercê dos problemas. Foi o que aconteceu com Israel. Desde os seus pecados lá no Antigo Testamento, que gerou a invasão babilônica, daí para frente eles ficaram escravizados dos babilônicos, dos medo-persas, dos gregos e depois dos romanos. Quando Jesus chega, eles estão sendo escravizados pelos romanos, eles eram dominados pelos romanos. E havia profecias de libertação, que eles seriam libertados, que Deus moveria o Messias. E o povo de Israel viveria em paz. Eram profecias messiânicas. E aquele povo, ele falava da libertação, eles esperavam o cumprimento da promessa de Deus. Eles imaginavam o dia em que o povo seria livre. Eles esperavam o reino de Deus, o Messias libertador. E eles falavam muito sobre isso. Aí o Messias vem, aí aparece Jesus. Quando Jesus aparece, ele apareceu completamente diferente do que eles imaginavam. Jesus não se encaixava no diagrama profético dos judeus. Eles imaginavam uma coisa e veio outra. Esperavam um guerreiro, por isso que Jesus é muitas vezes chamado o filho de Davi, e eles imaginavam Jesus como um guerreiro, como foi Davi, o maior de todos os guerreiros. E eles imaginavam que Jesus puxaria a espada de Davi e pela força do seu braço, por ser o Messias, iria libertar Israel. Faria com que Jerusalém voltasse a ser a capital do mundo, outra vez, o reino mais importante do mundo, como foi nos dias de Davi e especialmente nos dias de Salomão. Era isso que eles imaginavam, mas não foi assim que aconteceu. Primeiro, o nascimento de Jesus. Jesus nasce como uma criança mais pobre do que os outros pobres, porque ele não tinha direito nem a um berço. Nasceu numa manjedoura. Foi enrolado nas faixas mortuárias de José. Jesus viveu entre os pobres. Jesus foi um carpinteiro. Não tinha nenhuma posição de influência. Ele não veio entre os reis. Ele não nasceu dos nobres. Ele não nasceu dos sacerdotes. Ele não era filho do sumo sacerdote, como imaginavam. Jesus era o filho de um carpinteiro. E o pior, havia conversas duvidosas sobre o nascimento e a gravidez de Maria. Vocês sabem disso. Esse é o contexto em que Jesus nasceu. Jesus aparece e chama 12 homens. E esses 12 homens, seus discípulos, ele passa a ensinar esses homens sobre as verdades acerca do reino, o qual ele veio implantar. E começam a surgir várias dúvidas. Será que esse carpinteiro aí é o Messias mesmo? De fato, nós vimos ensinamentos diferentes, nunca vimos. Aliás, alguns soldados foram prender um dia e voltaram dizendo: nós nunca ouvimos alguém falar como esse homem fala, nunca vimos. Não conseguiram prender. Mas havia também poder nas suas palavras, que os demônios lhe obedeciam. Havia poder na sua voz, que os mudos falavam, os cegos viam, milagres eram feitos diante de todos os olhos, sabia? Mas havia dúvidas. É por isso que Jesus contou esta parábola, a parábola do grão de mostarda. Essa parábola, ela nos ensina 3 verdades básicas, pelo menos 3 verdades. Essa palavra nos ensina 3 palavras de vida. Vamos ver a primeira. Quero ler mais uma vez. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas quando cresce, se torna maior das hortaliças. Qual é a primeira verdade? A verdade é que no reino dos céus as coisas começam pequenas.
No reino dos céus, as coisas não nascem grandes, elas nascem pequenas. Daí então passa a se desenvolver. Quem poderia imaginar que aqueles 12 homens que Jesus escolheu, homens simples, pescadores, homens semi-analfabetos, homens sem nenhuma glória humana, nenhum poder social, nenhuma influência, eram simples pescadores. Quem imaginavam que aqueles 12 homens, ou 11 homens, né, vamos tirar Judas aqui, que imaginava que esses homens iriam abalar o mundo com a mensagem do Evangelho, por causa do trabalho e da influência daqueles 11 homens. O Evangelho chegou até nós. O Evangelho de Jesus alcançou milhões através daqueles simples homens iletrados. Quem poderia imaginar? Saul não poderia imaginar que Davi tinha condições de enfrentar o gigante Golias. Era apenas um menino, nem a sua armadura cabia nele. No entanto, com uma única pedra, Davi teve a vitória sobre o gigante. Quem poderia imaginar que Gideão, que rejeitou um grande exército de milhares, apenas com 300 homens, seria capaz de vencer a batalha contra os amalequitas? No reino dos céus, as coisas começam pequenas e podem parecer minúsculas, mas as consequências dessas coisas que nascem pequenas, elas são eternas. No reino dos céus, tudo começa pequeno, mas as suas consequências, elas são eternas. Algumas pessoas pensam, e talvez eu fale com alguém aqui nessa noite, que pensa que teria que ter nascido grande. Talvez eu fale com alguém que está com... Talvez até pensou em montar um negócio, um grande negócio. Mas tem talvez mania de grandeza, pensa que tem que já nascer grande. Já tem que nascer grande, com um grande escritório, com ar-condicionado, uma empresa, e às vezes clama a Deus: Senhor, cadê? O Senhor não cumpriu sua promessa? Eu quero ser um grande empresário. Mas essas pessoas, ou essa pessoa que talvez esteja me ouvindo aí ainda, ou está me ouvindo aí, ainda não pensou que precisa começar pequeno. Tudo no reino dos céus começa pequeno, mas ele vai se desenvolvendo. Eu soube de uma história quando eu era bem jovem ainda, recém-chegado à igreja, uns 35 anos atrás, uma história de um português, né? Essas histórias de português terminam sendo tanto quanto engraçadas, né? A gente, na verdade, não sabe nem se era português mesmo. Aliás, a gente não sabe nem se essa história de fato existiu, mas a história dizia que esse português veio ao Brasil passear e viu que o brasileiro, isso na década de 80, né? Na década de 70, 80, o brasileiro jogava moedas pelo chão e não se dava o luxo, o trabalho de catar essas moedas. Caía pelo chão 10 centavos e ficava por lá. Eu vou me abaixar para pegar 10 centavos. E aquele português disse: rapaz, eu vou para o Brasil, eu vou ficar rico, catando dinheiro no chão. Terminou das férias dele, voltou para casa e eu disse: pronto, agora vou começar meu negócio. Vou para o Brasil. Comprou a passagem de navio. E quando ele desceu no porto, me parece que foi o Porto de Santos, não sei bem, assim que ele desceu, assim que ele pisou em solo brasileiro, a primeira coisa que ele viu lá na frente era um maço de dinheiro. Se fosse hoje, era só notas de 100. Ó, o maço grande dinheiro. E quando ele olhou assim, aquele maço de dinheiro, ele chutou e disse assim: hoje é dia de folga, estou começando hoje, eu só começo amanhã. Eu só começo meu trabalho amanhã. Pode parecer uma brincadeira com portugueses, né? Mas este homem estava pensando o quê? Eu quero ser muito rico, mas não estou disposto a começar pegando a primeira coisa que aparece na minha frente. Ainda que fosse um maço de 100 reais, mais de 100 reais, né? Milhares de reais, porque era um maço de 100. Você pensa em crescer, lembre, no reino de Deus, tudo começa pequeno.
mas quando se desenvolve, as suas consequências, elas são eternas. Quantas igrejinhas começaram pequeno? Eu estava vendo aquilo, parecia o nome de Shirley, lá de Garapé-Miri. E eu conheci a história dessa igreja. O pastor, que era um argentino, que fundou essa igreja. E ele me contava a história. Depois eu encontrei para ele me contar a história. Era uma igrejinha desse tamanho. E depois Garapé-Miri se tornou uma sede de distrito. Tudo no reino de Deus pode começar pequeno. Ainda falando de Garapé-Miri, quando eu estive por lá, em 1999, foi o meu primeiro distrito de Garapé-Miri, lá no leste do Pará. E quando eu cheguei ali, eu estava vindo da igreja do Marco, fui auxiliar do pastor Gilson Brito lá no Marco, passamos um ano e meio mais ou menos, 98 todo e mais ou menos metade de 99. Em 99 nós chegamos em Garapé-Miri e ali nós vimos que no Pará, ainda é assim, existe a cultura de campais. E de quando em quando, em determinada época do ano, não lembro mais agora, acho que entre julho até agosto, junho até agosto, setembro, alguma coisa assim, não lembro mais. Aí tem as campais, todos os distritos têm campais. Uma sede onde as pessoas se alojam e passam 3, 4 dias em acampamento. E nós fomos, como distrito, primeiro ano estávamos ali, nós fomos numa sede de acampamento, num distrito vizinho, e ali nós sentimos o desejo de termos a nossa campal. Vamos construir uma sede de acampamento? E nós queríamos primeiro fazer no ano de 2000, era 99, em 2000, no início de 2000 nós queríamos ter um retiro espiritual já na nossa sede. E começamos a pensar, não tínhamos dinheiro, um distrito muito pobre, né? As igrejas pobres, não tínhamos dinheiro, mas começamos a sonhar onde iríamos comprar, quanto iria valer. E tivemos algumas reuniões, e uma dessas reuniões apareceu um irmão muito querido. Olha o nome dele. Eu não lembro nem mais o nome dele, eu só conheço pelo apelido. O nome dele é Irmão Santinho. E ele está vivo ainda. Olha o nome do homem, Irmão Santinho. Se as pessoas chamavam de Irmão Santinho, só podia ser um homem de Deus, né? Era um homem santo, e era mesmo. E o Irmão Santinho, na única reunião que ele foi, ele disse: vocês querem um lugar para fazer o acampamento? Eu tenho um terrenozinho lá, a mulher tem um terrenozinho lá, que pode ir lá para a igreja. Vocês querem ver? E nós fomos ver. O terrenozinho pequeno, um igarapézinho, igarapé é um riachozinho, passando. Ele disse: isso aí dá certo. E eu pensei, fui com os irmãos, com os líderes das outras igrejas: o que vocês acham? Vai ficar pequeno, pastor? Pois é, vai ficar pequeno, mas dá para a gente fazer. Pelo menos a gente faz o retiro aqui, já está em cima da hora. E levantamos rapidamente um barracão, e levamos nossos jovens para ali, e montaram as barracas, e montaram as redes, como faz lá no Pará, e nós tivemos retiro abençoado, 5 dias abençoados. Hoje, a sede de acampamento do Curupé é Grande, que é o nome do lugar onde mora o Irmão Santinho. A sede de acampamento hoje é uma das sedes de acampamento mais respeitadas da seção norte do Pará. A Campal de Garapé-Miri é uma das mais badaladas e mais visitadas em toda a Associação Norte do Pará. Que maravilha, né? Começa pequeno, mas quando cresce, suas consequências são eternas. Quantas conversões acontecem ali? Quantos dias são passados em adoração ali? Deus seja louvado pelo que Ele faz com a sua igreja. Não tenha medo de começar. Se você pensa em fundar uma igreja em algum lugar, não tenha medo de começar. Comece pequeno, mas confie que no reino dos céus tudo começa com uma mostarda, mas tende a crescer. A segunda palavra de vida que Jesus nos traz nesses versos é que no reino dos céus tudo começa pequeno, mas o crescimento ele é um princípio. Escute bem o que estou falando. É um princípio. Por que é um princípio? Porque vai crescer. A menos que nós impeçamos, a palavra de Deus vai crescer. Em qualquer lugar, ela vai crescer. Porque no reino dos céus, o crescimento, ele é um princípio. É isso que nos ensina a parábola do grão de mostarda. Tudo começa pequeno, mas não permanece para sempre
pequeno. Quando eu estava em Santarém, a Joelma está por aí, ela conhece bem, ali nós tínhamos uma igreja, um grupinho, o Grupo da Liberdade, e dizia assim, o grupo do irmão Portela. O irmão Portela é um irmão muito querido, uma família muito querida, ele vendia mel. O irmão Portela tinha o seu grupo da Liberdade. Entrava ano, saía ano, algumas pessoas, alguns irmãos ali, alguns jovens, e os seus filhos, a sua família, que já enchia a igreja, tinha muitos filhos, né? O irmão Portela e a irmã Eliette, com vários filhos e filhos. E um dia ele me falou, ele disse, irmão Portela, o pessoal fica falando aí, que sua igreja há tantos anos, seu grupo aí, mas nunca cresce. Seu grupo nunca sai do lugar, irmão Portela. E ele falando para mim, que ele disse que respondeu assim, é verdade, não cresce, mas também não acaba. Não cresce, mas também não acaba, e é verdade. Muitos anos não acabava, o grupo estava ali. Mas as últimas notícias que eu tive de Santarém é que a igreja de irmão Portela cresceu. O grupo se tornou igreja. Louvado seja Deus. Porque o crescimento, ele é, no reino dos céus, é um princípio. Se você está concluindo o ensino fundamental, não pare por aí. Não tenha medo de crescer. Continue crescendo. Vá para o ensino médio. Já terminou o ensino médio? Vá procurar fazer vestibular para fazer faculdade. Terminou a faculdade? Vá fazer mestrado. Vá fazer o doutorado, pós-doutorado. Aqui na cidade tem várias pessoas que já fizeram doutorado, mestrado. Não pare de crescer, porque no reino dos céus o crescimento ele é um princípio. As coisas podem começar pequeno, mas não é para permanecer pequeno. É para crescer, é um princípio. Agora, não pense que o crescimento é fácil. Aliás, eu digo mais. Algumas pessoas têm dificuldade para crescer. Algumas pessoas têm medo de crescer. Sabe por quê? Porque crescer dói. Você já pesquisou isso na internet? O crescimento físico dói. E eu não sabia disso. Fui estudar sobre esse assunto e percebi que a medicina diz isso, que dói crescer. As pernas esticar doem, os adolescentes sentem dores, as crianças sentem dores. Crescer dói. E é por isso que muitos resistem ao crescimento. É por isso que muitos não saem deste tamanho aqui. Na sua vida pessoal, na sua vida financeira. Não pensam em crescer, porque sabe que é difícil crescer, envolve sacrifícios, dói. Mas cresça. Se você conseguir com muito esforço comprar sua bicicleta, não pare não. Trabalhe para comprar sua moto, e depois o seu carro, e depois um carro mais novo. Continue crescendo, mas crescer envolve sacrifício, como eu disse. Crescer dói. E é por isso que muitos param de crescer. Alguns não crescem espiritualmente. Porque crescer espiritualmente envolve esforço, irmãos. Envolve busca. Envolve abnegação. Envolve buscar o Senhor de madrugada. Envolve renúncia. Envolve dar o outro lado. Envolve engolir seco. Envolve não se vingar. Não responder com a mesma palavra, com a mesma força. Crescer espiritualmente envolve sacrifício e abnegação. E por conta disso, muitos rejeitam o crescimento. Entra dia a dia e ficam a mesma coisa na igreja. Olha ao seu redor, pessoas vão crescendo, mas ele próprio não sai do lugar. Porque tem medo de crescer. Tem medo de abandonar costumes que lhe são caros, que lhe são confortáveis. Essas pessoas que têm medo de crescer não conseguirão crescer. Você pode crescer, mas não ouse pensar que você vai crescer sem sacrifícios. Na vida espiritual, principalmente, não há como crescer sem que você faça sacrifícios. E nem todos estão dispostos a fazer sacrifícios, nem todos querem experimentar dor. Estou me concentrando hoje bastante em Garapé-Miri.
Em Garapé-Miri também me aconteceu uma das histórias assim, que mais mexeram comigo, que mais me emocionaram. Uma história acontecida com o meu filho Henrique. Quando nós chegamos ali em 98, Henrique tinha 6 anos de idade. E não demorou muito, o irmão Carlinho, lá da Vila Maiauatá, me presenteou um pequeno cachorrinho, bem uma caixinha. Sei que pro Henrique. E Henrique colocou o nome de Bob naquele cachorro. E o coração do Henrique se apegou ao coração do Bob. Nós passamos 2 anos em Garapé-Miri, 2 anos e meio aproximadamente em Garapé-Miri. E esses 2 anos e meio com o Bob. E depois daqueles 2 anos e meio chegou a hora de a gente partir. E nós estávamos saindo de Igarapé-Miri para ir para Santarém. E já sabíamos que em Santarém nós iríamos morar num apartamento. E Bob não era um cachorrinho de apartamento. Aliás, tinha um jardim na casa onde morávamos que Bob acabou com o jardim. Bob era um vira-lata. Hoje em dia não existe mais vira-lata. Hoje em dia existem rasga-saco, né? Ele era um cachorro rasga-saco. Vira-lata. Não tinha modos para si. Não sabia como se comportar num apartamento. E a ideia era que Bob ficasse. E agora sentamos com o Henrique já tinha por volta dos seus 8 anos, e dizemos para ele: Henrique, olha, vamos abrir mão do Bob, vamos entregar o Bob para o irmão. O irmão José Pinto, que ele já disse que fica com o Bob. O Henrique resistiu. Mas o Henrique era uma criança, mas ele precisava crescer. Ele precisava saber que a vida dele seria assim. Ele teria que se apegar a coisas e depois se desapegar. Porque a nossa vida seria viajando sempre, 2 anos ali, 3 anos acolá. E ele precisava crescer nesse aspecto. E ele não queria abrir mão de Bob, ou do Bob, até que chegou os dias da gente viajar. E ele foi convencido, ele disse: tá certo. Não vai ser bom para ele, ele vai sofrer no apartamento. Aqui ele vai ficar correndo pela rua, o irmão vai cuidar dele, o irmão gosta muito da gente, eu gosto dele também, ele já conhece a família. E o Henrique disse: eu concordo. Tudo bem, chegou o dia de viajar. Aí sim, aí vem uma das cenas mais tristes, né? Mais emocionante que eu já presenciei. E estávamos nos despedindo dos irmãos, estávamos em lágrimas ali, primeiro distrito, né? E a gente chorosos, os irmãos estavam ali também para despedir também. De repente tiramos as fotos e procuramos Henrique. Cadê Henrique? Tinha desaparecido. Não estava por ali. Eu saí procurando Henrique, o carro já estava quase ligado, o carrinho que a gente tinha. E quando fui lá no cantinho da casa, eu vi Henrique agachado com o Bob no colo, alisando o Bob, dizendo: Bob, eu não vou esquecer de você. Eu vou voltar para te buscar, Bob. Não fique triste. Com os olhinhos de um menino de 8 anos, cheio de lágrimas. Como é que um pai aguenta um negócio desse? Não é? Henrique estava crescendo. Henrique entrou naquele carro chorando, nós fomos embora. Ainda voltamos uma outra vez, né, vimos o Bob. Depois recebemos a notícia que o Bob, depois de muitos anos, já bem ali, o irmão cuidou muito bem dele. Morreu farto de dias, né? E o Bob ficou no coração de Henrique, só que aquele menino de 8 anos, que estava tentando se desapegar do seu cachorrinho, cresceu. E foi aprendendo a não se apegar a nada. Sempre esperar que Deus estava à sua frente. Hoje Henrique é um homem casado, tem o seu filhinho, mora na Áustria, é um cidadão austríaco, tem a sua vida, está para se formar, vai ser um jurista. Para crescer é necessário abnegação. Para crescer é necessário abrir mão de algumas coisas. Para crescer espiritualmente, você precisa abrir mão de algumas coisas. Alguns precisam abandonar um vício, talvez o cigarro, talvez um café
Talvez algo que lhe destrói, qualquer outra coisa que lhe destrói. Talvez um time de futebol que rouba todo o seu tempo, Talvez uma namorada ou um namorado. O que é que faz com que você não cresça? O que é que está impedindo o seu crescimento? Lembre-se, no reino dos céus, o crescimento ele é um princípio. Tem que crescer. Ele nasce para crescer e não para estagnar. E a última verdade que Jesus nos transmite através da parábola da mostarda é que, primeiro, que o reino dos céus, tudo nasce pequeno, mas as suas consequências são eternas. O segundo, nasce pequeno, mas não para permanecer pequeno, porque o crescimento ele é um princípio. E a terceira e última palavra de verdade que encontramos nessa parábola é que no reino dos céus, ou o reino dos céus, é o que diz a Bíblia, é como uma árvore. Eu quero ler novamente, verso 32, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. O reino dos céus é como uma grande árvore, e em seus galhos, a Bíblia diz, todas, olha só, todas as aves do céu vêm se aninhar. No reino do céu, na grande árvore que representa o reino dos céus, vem um canário com a sua penugem amarela, belíssimo, com seu canto belo. Ele encontra lugar no reino dos céus. A andorinha que anda viajando por aí, longas viagens, encontra também lugar no reino dos céus. O pássaro preto, com seu belíssimo canto, encontra lugar também. O roxinol, o bem-te-vi, todos eles encontram. O curió encontra também seu lugar no reino dos céus. Ali tem o seu lugar, naquela árvore que representa o reino dos céus. Mas também a coruja, o urubu, todo desengonçado, encontra lugar também na árvore que representa o reino dos céus. O que isso significa? É que para todos nós existe lugar no reino dos céus. Não importa quem você seja, não importa a sua classe social, não importa se você até hoje não cresceu no reino dos céus, não importa onde você nasceu, não importa se você olha para você mesmo e diz assim, como é que eu posso ser útil a Deus se eu não tenho um dom nenhum, eu não sei para fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. No reino dos céus existe lugar para você. Mas eu sou meio que um pardal, eu não tenho beleza nenhuma. Existe um lugar para você no reino dos céus. A parábola do grão de mostarda nos ensina isso também. O reino dos céus é tão grande que todas as aves dos céus, todas as raças de pássaros, até a galinha, porque todas as aves poderão vir. Talvez a galinha não se enquadre, que é todas as aves do céu, né? A galinha não se enquadra aí. Precisamos entender que nós estamos no reino dos céus, podemos ser pequenos, mas nós podemos crescer. Porque o crescimento é um princípio. E para todos, o reino dos céus se torna uma árvore que pode abrigar. E todos nós possamos ali encontrar lugar. E todos nós podemos chamar pessoas para pertencer, participar e encontrar abrigo também nessa árvore. Existe lugar para todos na família de Deus. O princípio maior dessa parábola é que o reino de Deus vai crescer para que todos possam ter um espaço para ali se abrigar. Então existe lugar para mim e existe lugar para você também. Gostaria você de encontrar o seu espaço, o seu lugar no reino dos céus? Eu sei de um lugar onde a dor não existe, onde o mal não existe. E esse lugar no reino dos céus
A Flavinha vai cantar sobre este lugar. Eu gostaria que você pensasse em seu coração sobre essas coisas que falamos. Como é que você se sente no reino dos céus? Como é que você se sente na igreja de Deus? Como é que você se sente na família de Deus? Como é que você se sente, talvez, por estar distante da família de Deus? Não importa quem você seja, talvez você seja uma ave que está arrebentada pela vida, ferida pela vida, existe um lugar para você lá também. Talvez você é uma pobre ave que está agarrada ao pecado, não consegue abandonar o pecado. Você também tem direito a um lugar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque é lá no reino dos céus, nessa árvore que representa a igreja de Deus, que Ele quer fazer os milagres que precisa operar na sua vida. O lugar de cada filho de Adão é nesta árvore. Este é o nosso lugar. É o lugar do pecador, é o lugar do cansado, é o lugar do sofredor, é o lugar do triste. Este é o nosso lugar, é o meu lugar como pecador. E é também o seu lugar. Você não pode sair ou melhor, não pode desligar essa transmissão hoje sem ter a certeza de que tem um lugar também no reino dos céus, no reino de Deus. Que Deus te chama para fazer as mudanças que necessita fazer. Gostaria você, nessa noite, de entregar o coração a esse Deus maravilhoso e terminar este culto aqui na certeza plena de que Ele te concede também um lugar no seu reino. Você crê nisso? Você aceita isso? Você deseja isso? Eu quero ver sua mão, ó, a sua mão levantada assim, ó. Eu creio que sim, pelos olhos da fé. Eu estou vendo você levantar sua mão. Deus está vendo o seu coração, conhece o seu coração, conhece a sua necessidade, conhece a sua luta. Ele conhece o sofrimento e a sua dor. Deus conhece tudo que você passa. Ele sabe a tristeza que vai quando você peca, quando você tem um pensamento mau. Ele sabe tudo isso. Confie nele, entregue-se inteiramente a Ele. Permita que Ele faça a mudança que precisa fazer. Tenha a convicção de que você pertence também a essa grande árvore, ao reino dos céus. Vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado porque nessa noite o Senhor mais uma vez nos mostrou que nós precisamos crescer. Porque o crescimento no reino dos céus ele é um princípio. Mas às vezes relutamos em crescer. Porque crescer dói. Crescer envolve abnegação. Envolve renúncia. Talvez existam coisas em nosso coração que precisamos renunciar. Talvez existam pessoas em nossa mente que precisamos renunciar. Pecados em nosso coração que precisam ser abandonados. Ó Deus Santo, ajuda-nos a crescer. Ainda que doa, mas permita com que nós cresçamos e possamos atingir a estatura perfeita em Jesus Cristo. Nos dá, ó Deus, nessa noite a certeza de que pertencemos a Ti e ao Teu reino. Porque embora pareçamos pequenos, embora pareçamos desajeitados, talvez nem saibamos voar, mas nessa noite o Senhor nos disse mais uma vez que o Senhor tem um lugar reservado também para nós, no Seu reino. Ajuda-nos a adentrar o Seu reino e não sair mais de lá. São as bênçãos que rogamos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.